Olá, tudo bem? Vamos para mais uma meditação de hoje. Irmão, hoje nós vamos falar sobre o batismo. Por que eu devo me batizar? Por que nós devemos se batizar? Quantos batismos existem na Bíblia? Né? Existe só um só batismo, um só Senhor e uma só fé, certo? Nós vamos entender aqui, diz assim: certo dia Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que batizasse, porque assim disse ele, convinha se cumprir toda a justiça. E batizando em aspecto de justiça, da justiça, do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. Exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realça a importância do batismo. Então, irmão, Jesus não tinha pecado, mas ele quis se batizar para dar o exemplo para nós. E o que é pecado? Pecado, lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, pecado, batismo, é remissão de nossos pecados, é purificar cada um de nós. Então você vê que no ritual lá do santuário existia uma pia com água, existia o altar de sacrifício. Mas o sacerdote ele se purificava para poder fazer o ritual. Então, o batismo é um símbolo de purificação, de perdão de nossos pecados, para que nós possa ser perdoado e alcançar a vida eterna. Então, é isso que acontece no batismo. Quando nós temos a decisão do batismo, irmão, nós vamos ser purificados, nós vamos nascer, nós vamos ser nova criatura. Veja só o que é que diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz: qual é o significado do batismo na Bíblia? Qual é o significado? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, versículo 3 e 4 diz assim: ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é um sepultamento do velho homem que nós somos. Irmão. Quando nós vai para dentro do tanque, que nós se levanta, nós ressuscita em Cristo Jesus. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: tendo sendo sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, quando nós se batizamos, nós vamos sepultar o velho homem, certo? Então, por isso que o batismo de nós temos que não ser só colocado água na cabecinha, não criança, porque o batismo é remissão de pecado. Uma criancinha, ela não tem conhecimento do pecado, ela não pode se arrepender, ela não pode se converter. Então é isso que Deus quer que nós façamos, se converta e se arrependa e tome a decisão do batismo, certo? E diz assim, o significado de batismo, né? O significado de se batizado, de batizar é mergulhar, emergir ou afundar. Nós temos que se aprofundar e sair da água, de que forma Cristo foi batizado por João? A expressão ou emissão. Emissão, porque é aquela que nós se joga, né? E diz assim: veja só aqui o que é que diz aqui, irmão. Ó, a Bíblia ensina, ordena. A Bíblia ensina e ordena. Jesus nos deixou o exemplo. A palavra batismo vem do grego batismo, que significa mergulhar ou emergir. O batismo bíblico é realizado por emersão, simbolizando o sepultamento dos pecados
e a ressurreição do espírito espiritual. A Bíblia não aprova o batismo de bebê. Eles não sabem o que significa pecado, perdão nem arrependimento. Por isso que a igreja, as igrejas não permitem, muitas igrejas, a igreja verdadeira não permite batismo de criança, né? O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Está lá em Atos capítulo 22, versículo 16. Diz assim, vou ler o 14, o 15 e o 16. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conhecer a vontade. Verei o justo e ouvirá uma voz de sua própria boca, porque terei de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Então, lava-te o pecado. E outra coisa, irmão, nós temos que entender uma coisa. Todos nós que se batizamos depois de Cristo, recebemos o batismo do Espírito Santo. Não tem essas ideias que as pessoas falam que só recebem o dom do Espírito Santo quando fala em língua. Não, todos nós somos batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz você se convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence nós, é Ele que vai perdoar nossos pecados, nós vai ter consciência disso aí. Eu não vou falar sobre dom de língua, nesse dom nem outros dons, porque existem 9 dons, dom de sabedoria, dom de interpretação de texto, dom de discernimento, dom de conhecimento, dom de... Todo existe 9 dons ou mais. Então não é o tema de hoje, não vai ser dons. Certo? Vai ser porque não só é aquelas pessoas que falam língua que recebem o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo. Certo? A Bíblia é bem clara sobre isso. E qual é o tempo, irmão, de nós se batizar? O tempo é hoje. Porque hoje, quando eu vi a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Não endureça, toma essa decisão, porque essa chance de nós, Deus está dando para cada um de nós. E 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 2, diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodos oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, irmão, Deus, Ele ouviu a nós no tempo da oportunidade. Então, no tempo da nossa oportunidade é hoje. Por que nós devemos ser batizados? Porque é através do nosso batismo, irmão, que nós somos um passaporte para a nossa vida e mostrar para as pessoas que lado nós estamos. Por isso que o batismo sempre vai ser isso aí, vai mostrar para as pessoas que nós tomamos decisão no lugar certo, na hora certa. E diz aqui, o que acontecerá se atendemos a ordem de Jesus? O que vai acontecer com nós? Lá em Apocalipse 22, 14, Apocalipse capítulo 22, 14, diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, entre na cidade pelas portas. Então nós temos esse direito quando nós se batizamos, quando nós tomamos essa decisão mesmo. Então não vá para família, não vá para pessoas, vá para você mesmo. Chegue, tome a sua decisão, diga assim, Senhor, hoje eu quero me entregar, hoje através do meu batismo, como diz lá, aqueles que creem e for batizado será salvo. Lá em João, capítulo 5, Jesus, quando ele fala para Nicodêmio, ele diz assim, João, estou em Lucas, João, capítulo 5, João, capítulo 3, versículo 5, diz assim, respondeu-lhe, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, irmão. Aí você me pergunta, mas por que teve pessoas que foi salvo sem se batizar? Tipo o ladrão da cruz, sim, mas é porque não tiveram tempo, não tiveram oportunidade de descer as águas, de se batizar. Mas Jesus Cristo, ele sem ter pecado, ele se batizou, meu irmão, porque nós vamos recusar esse convite dele.
nós somos convidados a descer as águas e viver uma vida maravilhosa com Cristo Jesus. E você, meu irmão, tome essa decisão. Se vocês quiserem algum estudo sobre o batismo, sobre outros assuntos, entre em contato comigo e se inscreva. E se inscreva no meu canal, faça algumas perguntas, dê seu like, seja assinante, para que nós possamos tirar essas dúvidas. Então vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um tema, mais um assunto que nós precisamos entender. E sabemos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, faz com que nós se converta do pecado, da justiça e do juízo e toma a decisão do batismo. Que esse batismo vai ser um passaporte para a nossa vida eterna, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.